ficamos cerca de algum tempo antes, de casa em casa, então temos aí mais ou menos 5 anos juntos, não é? Mas eficientemente, ou a partir do momento que abrimos o espaço numa outra loja, temos 4 anos, né? Ficamos 1 ano ali ao lado, ali de frente, e 3 anos aqui. E nós sabemos que Deus é quem tem feito a obra, nós somos servos dele, não é? Todos nós somos servos, somos colaboradores, não é? Da obra que pertence ao Senhor, que tem não só nos conduzido, mas sustentado todo o tempo a vida dessa igreja. Lembramos com muita gratidão vários momentos que a igreja passou, não é? Teríamos que apresentar o historial novamente, nós não faremos isso aqui, não é? Quem sabe aí mais para frente a gente faça numa outra ocasião, apresentemos para todos nós, relembrarmos o historial da igreja. Mas começamos esse trabalho de casa em casa, não é? Vários dos irmãos que estão aqui foram irmãos que abriram suas portas, né, suas moradias, que de forma muito simples, humilde, nós passássemos a ter culto. Inicialmente foi intencionalmente uma vez por mês, 15 dias, depois todas as semanas, não é? Tivemos um culto lá na casa do nosso irmão Elias, com a sua família numerosa. Isso foi em 15 de dezembro de 2019. Depois tivemos um culto onde nós tivemos a convidar várias pessoas e realizamos um culto bem aqui ao lado, na casa do nosso irmão Cláudio. Então veio gente de todo lado. Já estou vendo, acabei de falar dele, ele chegou ali, ó, né? Acabei de falar do Cláudio, que abriu as portas, né, Cláudio? Aquela ocasião foi muito... falou muito, assim, de forma muito, talvez até mais sentimental, não é? Porque nós estamos lá num grupo de irmãos grande, muitas crianças, e nós, no ambiente da casa, então nós nos assentamos no chão. Então nós estamos sentados, todos ali, que não tinham sofazinho, nós ficamos assentados no chão e adoramos a Deus com toda aquela simplicidade, né? E como foi ali, nós também tivemos um período de rodízio de cultos na casa dos irmãos. Veio a pandemia, não é? Nós ficamos assim um pouco, e agora o que vai ser? Mas Deus é o Senhor da história, não é? Deus é o Senhor da história. Nós continuamos a estudar, fizemos alguns estudos via internet, e isso aqueceu o coração da gente para ter um espaço público, não é? Porque foi só acabar a pandemia, nos reunimos, já havíamos reunido forças, né? Separando algum recurso financeiro que cada irmão foi contribuindo naquele período de casa em casa, até que nós, quando decidimos juntos abrir um espaço público, nós tivemos já os recursos. Deus já havia nos dado os recursos para bancar ali os meses de arrendamento, né? E serviu-nos aquele local durante 1 ano. Foi surpreendente a forma como Deus nos abriu aquele lugar, porque nós pessoalmente nunca tivemos contato com o senhorio dali, nem o de cá, nem o de cá. Então Deus tem aberto portas para nós e temos passado momentos difíceis também, né? Eu lembro que quando nós quisemos sair daquele espaço, eu conto aqui rapidamente esse episódio, nós fomos aqui animados, né? Estávamos um grupo de irmãos, talvez umas 15, 20 pessoas, e fomos atrás de um espaço ali perto onde mora o pastor Lucas com a família, na Estação Brás, né? Uma casa de esquina. Ai, ficamos tão animados, né? Duplamente. Primeiro que a igreja tem um espaço um pouquinho maior do que os 20 metros ali. Mas depois, porque era um centro de espírita aquele local, né? Ainda estavam os símbolos do espiritismo, e nos alegrou muito o fato de poder mudar todo o cenário, né? No entanto, ao proprietário não agradou, né? Então ele nos barrou a porta. Foi o Senhor que nos barrou a porta, né? Deus tem os seus planos. E aqui ele escancarou as portas para nós. E no primeiro mês, para quem não estava aqui, deixa eu te contar, nós ficamos aqui aí realmente isso, 4 semanas a ter cultos no escuro. Não tínhamos luz, né? Não tínhamos água, então a gente tinha uma lanterninha aqui, pilha, né? O telemóvel, e assim que a gente fez o culto, muito
muito singelo, não é? Usávamos a casa de banho e ia tomar água ali no café aqui da frente. E todas essas coisas fazem parte da nossa história, meus irmãos. E é bom lembrar a história. É bom lembrar os pequenos começos, como Deus age. E é bom porque isso enche a gente de esperança, de coragem. E sabemos que assim como Deus tem sustentado a vida de cada um de nós e de tantas pessoas que já passaram no nosso meio, porque já passou de centenas de pessoas, nós confiamos que Deus continuará a fazê-lo. Ele continuará a conduzir a sua igreja e nos cumpre, sermos fiéis à palavra do Senhor. Nos cumpre, meus irmãos, continuar a amá-lo, amar o povo de Deus, anunciar a palavra com fidelidade, manter a nossa identidade, que é uma identidade confessional, e seguirmos firmes e sabedores que Deus usa pessoas como nós, para a glória dele, e tudo é para a glória do nosso amado Deus. Amém? Nós vamos iniciar o culto a partir desse momento, meus irmãos. O Senhor nos chama para uma santa convocação. Então nós saímos dos nossos lares, viemos aqui reunidos para adorar ao Senhor. Então, nós invocamos o nome do Senhor. Eu quero convidar-te a colocar-se de pé. Abra a Escritura, o Salmo de número 92. Que é um hino de gratidão ao nosso Deus. E é assim que está o nosso coração, com gratidão a este Deus a quem nós reunidos estamos para adorar. E a palavra de Deus diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. E com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Nós dizemos isso a Deus, ao teu. Estamos a falar com o nosso Deus, a quem nós estamos a adorar. Vamos bem dizê-lo, meus irmãos. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento, dando graças ao Senhor. Pai bendito, aqui estamos, ó Deus, e estamos pela tua imensa graça, porque nós estávamos desgarrados como ovelhas, longe do Senhor. Mas um dia, pela tua imensa bondade e graça, o Senhor nos alcançou através da pregação do Evangelho. Esse Evangelho que chegou a nós, ó Deus, em tempos diferentes, em momentos da nossa vida diferentes, quer seja no momento de alegria ou de tristeza, mas o Senhor alcançou-nos com a tua palavra e nos arrebanha como um povo de propriedade exclusiva do Senhor, nos fazendo igreja para, reunida numa santa convocação, te adorar, colocar-nos diante de ti para bendizer o teu nome e sermos alimentados pelo Senhor, pela tua palavra. Te louvamos pela existência da igreja aqui neste local. Te louvamos porque o Senhor tem aberto as portas no decorrer desses anos e nos sustentado, ó Deus bendito, para que possamos fazer o que estamos a fazer hoje aqui, obedecer a tua voz e nos reunirmos para ouvir-te, para adorar-te, para celebrarmos o nome da tua glória. Bendizemos-te, ó Deus, pelo privilégio que temos da existência da igreja e de sermos membros da tua igreja. Uma igreja que ultrapassa os séculos, atravessa a história e as nações. E aqui nos reunimos, ó Deus, um pequeno rebanho, um pequeno povo do Senhor, de um povo inumerado, imenso, ó Deus,
que um dia haverá de estar diante do Senhor, resgatados por Cristo, nosso Redentor, para a uma só voz adorarmos a Ti. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado porque Cristo é aquele que é a pedra fundamental da igreja. Sem Ele nada somos, ó Deus. Te bendizemos por nossa reconciliação em nome de Cristo, através de Cristo. Nós oramos e bendizemos o Teu nome, ó Deus. Amém. Nós cantaremos um hino, meus irmãos, de número 298 do nosso cenário. (298), meus irmãos. Está no grupo da igreja, né? E também quem tem aí o inário, quem tem, por favor, se achei aqui, para quem não tem, para poder descontar aí. Da igreja o fundamento é Cristo Salvador, em seu poder descansa, e é forte em seu amor. Pois ele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Neste edifício santo que visa o teu louvor, esteja a tua bênção, rogamos-te, Senhor, que muitos pecadores aqui em contrição se tornem templos santos de a tua habitação. Amém. Assim seja, meus irmãos, nos assentemos. Bom dia, irmãos, mais uma vez a todos. Eu gostaria de ler uma palavra que fica no livro de Daniel, capítulo 9. Iremos ler do verso 4 ao 19. Aqueles que pudessem ficassem de pé. Daniel, capítulo 9, verso 4 a 19. Diz assim: E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei, e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, e em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti.
Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. E não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos à face do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia. Pecamos, obramos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Amém. Um pouco resumido, pronto, nós lemos esta passagem onde Daniel reconhece os erros do povo, que se desviou dos caminhos do Senhor, mas ele também refere sempre que Deus foi misericordioso e que os perdoa, não é? Mas suplica essa mesma misericórdia e refere que Deus é justo, ou seja, que aquele castigo que estava escrito na lei de Moisés, que sobreveio sobre o povo, não é? E que o mesmo precisa dele continuamente e que precisa acima de tudo da sua misericórdia e do seu perdão. E que ele, felizmente, é justo, não é? Mas também é misericordioso para connosco. Possamos ter sempre em mente que Deus é misericordioso, que nos perdoa, mas que possamos reconhecer também o nosso erro e que, através do seu Espírito Santo, que Ele trabalhe em nós para assim podermos proceder. Irei também agora fazer uma oração e depois iremos ainda entoar um hino. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia podermos estar aqui reunidos na Tua casa, Senhor, onde neste dia, Pai, celebramos mais um ano, Senhor, daqui da Igreja, Senhor, neste espaço que Tu nos concedeste, Senhor, e continuas a ser connosco, Senhor, enquanto Igreja, enquanto família em Ti, possamos, Senhor, sempre clamar a Ti, pedir perdão, confessar os nossos pecados, Senhor, pois sabemos que a cada dia, Senhor, falhamos, a cada dia erramos e vamos contra aquilo que Tu escreves na Tua Palavra, aquilo que Tu nos transmitiste, Senhor. Senhor, que possas ter misericórdia de cada um de nós, de cada família aqui representada, também dos irmãos que hoje não puderam aqui estar. Pai, que tenhas sempre misericórdia para connosco, Senhor, pois somos continuamente falhos, Senhor, e precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão, Pai. Que seja, Senhor, também com aquilo que ainda irá ser feito nesta manhã, a pregação que iremos ouvir, que possas ser com o Teu servo, Senhor, e que possamos estar atentos à Tua voz, Senhor, aquilo que Tu nos queiras transmitir nesta manhã, Pai. Continua a ser connosco, Senhor, guia-nos e que possamos, Senhor, durante muitos anos reunir-nos, Senhor, seja aqui, se for esse o Teu desejo, se for outro, Senhor, noutro local, mas acima de tudo que possamos permanecer, Senhor, na fé e permanecer, Senhor, fiéis a Ti, Pai. Sabes bem, se te peço e te agradeço o Teu nome. Amém. Irmãos, ainda de pé iremos então entoar mais um hino, o hino 104. Está no boletim, se os irmãos quiserem seguir. Mais Do caminhar
Os irmãos também podem sentar. Meus irmãos, quero ler com vocês nessa manhã Filipenses capítulo 4, esse momento de ações de graças ao nosso Deus, onde também nós vamos expressar toda a nossa gratidão a Ele por meio das nossas contribuições. Filipenses capítulo 4, verso 14 ao verso 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Meus irmãos, nesse momento do culto nós separamos para expressar nossa fidelidade e gratidão a Deus por tudo que Ele nos tem dado. Certamente Deus tem te sustentado. Se nós conversarmos aqui uns com os outros, nós poderíamos aqui listar muitas coisas das quais o Senhor tem feito a nós. Não é? Você tem um trabalho, você tem um ordenado, você consegue pagar as suas contas, você tem o que comer, tem o que vestir, e por isso estejamos contentes, como diz o apóstolo Paulo. Mas você também tem uma igreja. Você tem uma igreja. Você tem uma igreja para pertencer. Você tem uma igreja para congregar. E a nossa igreja está a fazer há 4 anos. E isso é um momento de muita alegria para nós e gratidão a Deus. Nós conseguimos muitas coisas, já conseguimos muitas coisas. A Igreja da Presbiteriana da Póvoa de Varzim, nesse período de 4 anos, como disse aqui o pastor no início, já conseguiu muitas coisas. Mas, e isso por causa do Senhor, mas ainda nós temos muitas coisas a caminhar, muitos caminhos a percorrer. E todos nós sabemos desse privilégio. E nós sabemos que não é somente um privilégio pertencer à igreja, mas também é ser participantes e ser cooperadores nesse trabalho. Não é? E principalmente cá em Portugal, como nós sabemos que existem muitas pessoas que estão em zonas que não têm uma igreja próxima. É importante pertencer a uma igreja, e nós somos gratos por isso. Mas não somente uma igreja fiel, isso também é um privilégio. Isso também é um privilégio. E a Igreja Presbiteriana da Póvoa de Varzim tem buscado isso. Tem buscado seguir a Jesus. Tem buscado seguir o nosso Senhor. E tem buscado ser fiel ao nosso Senhor em meio a tantas bagunças que nós vemos aí fora em muitos contextos de igreja. Portanto, meus irmãos, valorize isso. Seja grato ao Senhor por isso, especialmente. Nós devemos ser gratos sempre ao Senhor. Mas existem ocasiões e circunstâncias na nossa vida que nós devemos ser mais gratos ainda. Não é mesmo? E parte da nossa gratidão se expressa por meio também do nosso engajamento. Se expressa também por meio de ser cooperador com uma causa. Nesse momento, e é isso que eu quero encorajar você nessa manhã, principalmente. Não somente nessa manhã, mas sempre. Mas principalmente nessa manhã e nesse momento que nós vamos contribuir com o nosso Deus. Nós vamos adorar o nosso Deus por meio dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Faça isso. Quero chamar você a fazer isso. Faça isso de forma alegre. Não é? O Senhor nos chama a nós nos envolvermos de verdade, em ação e verdade. E não somente verbalmente falando. Não é?
E isso é parte do nosso compromisso fundamental com a causa do reino de Deus. Então faça isso com gratidão, faça isso com alegria e faça isso com generosidade. Como nós lemos aqui, a igreja em Filipenses, não é? E o apóstolo Paulo diz que essa oferta que ele recebeu veio como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então veja, esse não é um momento somente que você deposita os seus recursos aqui, mas esse é um momento de sacrifício, esse é um momento adorável, esse é uma oferta de aroma ao nosso Deus. Faça isso, vamos fazer isso juntos com gratidão e alegria enquanto nós vamos cantar ao nosso Deus. Vamos cantar um cântico do cantor reformado, Salmo 70, está na liturgia. Vamos ficar de pé para cantarmos juntos. Setenta C, isso. Traza-te, ó Deus, em me livrar, ser presuroso em me acudir, tenha vergonha e confusão, quem minha vida quer tirar, envergonhado volte atrás, quem no meu mal sente prazer, vergonha faça recuar, quem de bem feito muito bem, quem te procura, ó Senhor, fome de tudo e sempre em ti, magnificado seja Deus, diga quem ama a salvação, necessitado e pobre eu sou, ó Deus te apresse em me valer, amparo meu, libertador, não te detenhas, ó Senhor. Amém, meus irmãos. Podem sentar. Vamos orar ao nosso Deus e agradecer pelas ofertas e pedir para que o Senhor fale conosco nessa manhã por meio do pastor Alexandre. Ó Deus, seja bendito, Senhor. Tu és o nosso Deus, o Deus da nossa salvação, o Deus a quem pertence a justiça, a quem pertence a misericórdia e a quem pertence a graça, Senhor. A quem pertence a todas as coisas. Tu és o Deus soberano, Rei, que reinas e dominas, ó Deus. Ó Deus, expressamos toda a nossa gratidão diante de Ti. Ó Deus, por todas as contribuições aqui colocadas, ó Deus. Aqueles também que não puderam contribuir, que o Senhor possa proporcionar-lhes, ó Deus, ocasião propícia, Senhor, para que eles assim o possam, ó Deus. Abrindo as portas, se for necessário, aqueles que precisam. Ó Deus, aqueles que por outros motivos, ó Deus, que o Senhor possa abrir o coração. Ó Deus, nos faça cada dia mais generosos e participantes e cooperadores da Tua obra, Senhor. Que nós possamos entender que isso é um privilégio de sermos, ó Deus, sustentadores, ó Deus, e mantenedores da Tua causa, a causa do Teu reino, que é a causa mais importante que existe nesse mundo, Senhor. A propagação do Teu Evangelho, a propagação do reino de Deus. Essa é a nossa oração. Nesse momento, ó Deus, nós vamos ouvir a Tua palavra. Nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito leve ela até o nosso coração, ó Deus. O pastor Alexandre só pode levar as Tuas palavras aos nossos ouvidos, mas o Teu Espírito pode levá-la ao nosso coração, ó Deus, e eficazmente operá-la em nosso coração, produzindo transformações, ó Deus, e mudanças das quais nós precisamos. Faça dele um instrumento fiel, ó Deus, para a Tua própria glória e para a nossa edificação, como o Senhor sempre faz, toda vez que Ele está aqui conosco. É o que nós pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.
Só porque como estou mais alto aqui, para enxergar a Bíblia. Quer que suba, né? Não, só assim fazer assim, ó, já está. Aí, muito obrigado. Muito bem, meus irmãos, aqui já está também, trago saudações dos nossos irmãos, igreja ali em Monte Alegre, bem como também o ponto de pregação que agora temos ali em Braga. E dizer também que os irmãos estão a contar com o momento que estaremos todos reunidos em algum local para algum churrasco. Estamos a aguardar, como já fizemos no passado, poder fazer novamente. As irmãos ali de Monte Alegre, daqui da igreja em Passos, em Póvoa, e dessa forma estarmos juntos, né, louvando o nome do nosso Senhor. Para mim é sempre uma alegria estar com os irmãos, pelo privilégio que o Senhor concedeu de estar juntamente com o pastor José Roberto no conselho e no início desse trabalho. Então é sempre satisfatório poder receber o convite e estar aqui com os irmãos, e em especial, né, nos alegrando porque é mais um ano, né, que a igreja está se reunindo aqui, é mais um ano que Deus tem permitido que o povo do Senhor cultue-o regularmente em cada domingo nesse local, bem como também seja usado como instrumento dele para levar o evangelho a tantas vidas que estão aí vidas perdidas que necessitam do evangelho, assim como nós precisamos do evangelho. Essas vidas também precisam do evangelho. E aguardamos o dia em que, de fato, como o irmão André em oração apresentou, seja nesse local ou seja em outro local, um grande número de pessoas estejam aqui adorando o nome do Senhor, e essa igreja se torne também até uma igreja missionária, enviando e plantando novas igrejas em outros locais, em outros concelhos, expandindo aqui a obra do nosso Senhor. Fico muito feliz por isso, e eu gostaria de, nessa manhã, trazer uma palavra, é algo que eu acredito ser pertinente para todos nós. Eu acredito que cada um, de alguma forma, tem vivenciado experiências bem difíceis na vida, e coisas que muitas vezes levam você a questionar, levam você a perguntar ao Senhor, levam você a se apresentar diante do Senhor como quem está ali perdido, sem saber: Senhor, estás comigo? Senhor, estou no caminho certo? Senhor, o que se passa? E pensando nisto, irmãos, eu gostaria de nessa manhã compartilhar com os irmãos uma palavra do Senhor no livro do profeta Malaquias. O profeta Malaquias, ele traz ao povo do Senhor uma palavra de exortação, uma exortação justamente por causa da conduta do povo do Senhor pós-período do cativeiro na Babilônia. Nós temos o relato do livro de Neemias, livros de Esdras, em que logo após retornar para Jerusalém, a cidade de Jerusalém é reconstruída, os muros de Jerusalém são reconstruídos, o templo de Jerusalém ele é reconstruído, tudo aquilo é reformado, e o povo inicia novamente adorações ao Senhor naquele local. Entretanto, de alguma forma, tudo aquilo que era o paganismo da época babilônica, depois persa, de alguma forma mantém-se no coração de muitos deles, e aguardando algo da parte do Senhor, aquilo que está nas suas promessas, o povo de alguma forma começa a se distanciar da fidelidade para com o Senhor, seu Deus, de maneira que assim eles começam a cultuar ao Senhor, não da forma que o Senhor havia estabelecido para eles, nem da forma com que o Senhor havia solicitado a eles, mas começam a se distanciar do Senhor, cultuando-o de qualquer forma e se voltando mais uma vez, não apenas para o paganismo em si, mas também para os casamentos mistos, para a falta de honraria para com o Senhor. Então, o livro do profeta Malaquias,
Alguns dividem em 6, 7, 8 partes. Eu coloquei aqui apenas 7 partes em que o Senhor vai falar para o seu povo, aquela que é a sua palavra como questionamento do seu povo, falando a nível que aquilo que está relacionado com o que Deus tinha, né, contra o seu povo, e o povo sempre vai rebater ao Senhor, vai dizendo: como assim, Senhor? Como o Senhor pode olhar para nós e pensar desta forma, né, do seu povo? E dessa forma ele apresenta que eu coloco 7 momentos em que ele vai fazer isso. No primeiro momento, do versículos de 1 a 5, temos aqui algo que está relacionado com o culto, né? Todo o livro de Malaquias, de alguma forma, está relacionado com a adoração, com o culto que o povo estava prestando ao Senhor. Esse culto já não era mais conforme o Senhor havia estabelecido, o povo estava adorando segundo a vontade dos seus próprios corações. E aquilo que é do versículo 1 ao versículo 5, nós temos aquilo que o Senhor fala sobre um culto que, agradável a Deus, deve ser movido pelo princípio do amor. Do versículo 6 a 14, ele fala do culto a Deus movido pelo princípio da honra. É aquele versículo, observa no versículo 6, o filho honra o pai, o servo ao seu senhor, se eu sou pai, onde está a minha honra. Do versículo 1 a 9 do capítulo 2, nós temos o culto a Deus auxiliado por homens competentes e capacitados. Do versículo 10 a 16, temos o culto a Deus e a expressão da sua vida de santidade. E o culto a Deus que deve ter pessoas purificadas e tementes ao Senhor, do versículo 17 do capítulo 2 até o versículo 5 do capítulo 3. Depois do capítulo 3, verso 6 a 12, o culto a Deus deve ser uma expressão de total consagração a Ele. E por fim, o culto a Deus é uma expressão de adoração pela graça de Deus. Então, eu não vou falar sobre todos eles, não vou expor todos aqui nessa manhã. Durante algum bom tempo estivemos a falar sobre o livro de Malaquias. Eu tive a oportunidade de trazer aqui um pouco sobre o livro de Malaquias, mas nessa manhã eu quero ficar apenas do versículo 1 ao 5, o qual nós vamos ler para percebermos aí a introdução do livro e essas primeiras palavras do Senhor ao seu povo, e assim vamos meditar na palavra do Senhor. Diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Que o Senhor de fato possa aplicar em nossos corações a sua palavra. O meu propósito nessa manhã é de fato trazer aqui uma palavra de exortação a todos nós, porque assim de fato o Senhor há de edificar a sua igreja, levando-nos a reconhecer os nossos pecados, mas também a palavra de consolo a todos nós, porque temos um Deus misericordioso, um Deus que de fato tem conduzido o seu rebanho. Como eu comentei aqui, o livro de Esdras, o livro de Neemias, né, que conta a história que antecede esses momentos narrados por Malaquias, nós não sabemos exatamente muita coisa sobre a vida de Malaquias, mas o certo é que esse livro foi escrito mais ou menos por volta do ano 100 anos após o retorno do povo do cativeiro da Babilônia. O livro de Esdras e Neemias relata justamente esse período onde Deus
cumpre com a sua promessa, feita nos tempos de Jeremias, nos tempos de Isaías, apontando para o retorno do povo a Jerusalém. Daniel, de fato, percebe a promessa do Senhor e ali, não adorando os falsos deuses na Babilônia, aguarda que o Senhor cumpra aquilo que ele havia prometido aos profetas anteriores a ele. De certa forma, então, nós podemos perceber que Deus, irmãos, na sua fidelidade, ele cumpriu com aquilo que ele havia prometido. Ele traz o povo de volta da Babilônia para Jerusalém, e em Jerusalém ele reestabelece ali, juntamente com o povo, restaura a aliança com o seu povo e inicia novamente um momento em que ele está ali instruindo o seu povo no templo, o povo adorando ao Senhor na cidade de Jerusalém. Mas, como eu disse, muito daquilo que foram os costumes babilônicos, muito daquilo que veio a ser o costume persa pós-Babilônia, apresentava-se ainda de certa forma no coração daqueles homens, de maneira que a infidelidade começou então a crescer. E o que o profeta então apresenta aqui para o povo é justamente uma palavra que vai, de certa forma, levá-los a voltar anos atrás, antes mesmo de saírem de Jerusalém, levados à Babilônia. A palavra é sentença. O versículo de número 1 começa falando sobre a sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Veja, mais uma vez o Senhor está a falar contra o seu próprio povo. Deus havia, no passado, tirado o povo do Egito, levados à terra prometida. Na terra prometida, antes de adentrar verdadeiramente, assim que é o correto, antes de entrar à terra prometida, ele estabelece ali com o povo uma aliança. Chama o povo à obediência a essa aliança. Você encontra isso em Deuteronômio capítulo 6, capítulo 7, e mais especificamente no capítulo 28, 27 ao 29. Você vai observar que Deus restaura ali uma aliança com o seu povo, apresenta novamente aquela aliança ao seu povo, e o povo então adentra a terra prometida. E nesse momento da terra prometida, e depois que o povo pede para si um rei, o reino se divide, o norte passa a ser chamado do povo de Israel, o sul, povo de Judá, o norte se rebela contra o Senhor. E nessa rebelião contra o Senhor traz uma palavra de sentença sobre Israel, que é levado ao cativeiro assírico. E anos depois, década depois, e você vê isso no livro de Jeremias, Jeremias vai estar exortando o povo mais uma vez, falando: arrependam-se, porque se vocês não se arrependerem do pecado de vocês, o Senhor vai destruir Jerusalém, vai destruir o templo e levar vocês cativos para a Babilônia. E muitos falsos profetas, em Jeremias capítulo 18 até o capítulo 23, você vai encontrar isso. Jeremias falando ao rei Zedequias, e este, ouvindo da boca do profeta que os falsos profetas estavam dizendo que haveria paz sobre Israel, que nenhum mal viria sobre sobre Jerusalém, que nenhum mal viria sobre o povo do Senhor, porque lá estava o templo do Senhor. As pessoas estavam apegadas ao templo, estavam apegadas à vida de religiosidade, mas já haviam se distanciado do Senhor. De maneira que eles ouviram esta sentença nos dias de Jeremias. Quando Jeremias ali fala: ai dos falsos profetas, ai do povo de Jerusalém, esse ai que ele apresenta ali é um ai que expressa uma dor profunda, porque ele sabe que a palavra de Deus irá se cumprir na vida daquele povo por causa da rebeldia deles, uma vez que Deus é fiel para cumprir a sua palavra na aliança. Então agora aqui ele está trazendo mais uma vez essa palavra sentença, quase 100 anos após o povo ter saído da Babilônia e voltado para Jerusalém. Mais uma vez o povo ouve a palavra dizendo: sentença pronunciada contra vocês. O Senhor tem uma palavra contra o seu próprio povo. Por quê? Porque o povo de fato se levantou contra o Senhor.
No livro de 2 Reis, capítulo 9, quando um dos discípulos dos profetas é enviado por Eliseu a Ramote de Gileade, ele vai para ungir Jeú, que é capitão do rei Acasias. Acasias está reinando sobre Judá. Acasias é filho de Acabe e de Jezabel. Acasias está reinando sobre o Judá e um dos discípulos dos profetas enviados por Eliseu vai ungir como rei Jeú. E uma vez ungido como rei, ele recebe da parte do Senhor, pela boca desse discípulo do profeta, dizendo que ele agora seria rei sobre Israel, porque uma sentença veio sobre Acasias. Uma vez que o seu pai, Acabe, juntamente com Jezabel, sua mãe, que perseguiram os profetas do Senhor, que conduziram o povo à idolatria em Israel. Agora vem uma sentença sobre ele e ele morre. Acasias, ele morre juntamente com o seu exército quando iam guerrear junto com o rei de Judá. Em Isaías capítulo 13, versículo 1, também temos esta mesma palavra sentença, que é em uma visão que recebeu Isaías, né, filho de Amós, contra a Babilônia. A Babilônia também recebeu uma palavra de sentença porque ela iria ferir o povo do Senhor. Por mais que Deus usou a Babilônia para poder corrigir o seu próprio povo, a Babilônia também foi sentenciada pelo Senhor porque ela fere, né, o povo do Senhor. Isso para dizer então, irmãos, que o povo do Senhor, quando ouve essa palavra, não é nenhuma novidade para eles perceber que o Senhor tem ali uma sentença. Talvez para ele a novidade seja, devido à dureza dos seus corações, por que o Senhor tem essa sentença? Por que o Senhor está nos trazendo essa palavra? E aqui então, nessa primeira parte que o profeta vai anunciar, o Senhor traz a eles esta palavra de sentença, anunciando algo que está relacionado com a dureza do coração deles para com a sua fidelidade ao Senhor. Veja, versículo de número 2, quando nós vemos sobre o culto, né, a Deus movido pelo princípio do amor, ele diz aqui: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Em que nos tens amado? A palavra aqui que o Senhor apresenta é uma declaração do seu amor para com o seu povo. Deus diz: eu tenho amado vocês. Lembra? Eu comentei aqui já. O Senhor Deus, por mais que ele permite que Nabucodonosor venha a Jerusalém, cerque a cidade e leve cativo o seu povo, ele os traz de volta cumprindo a sua promessa. Deus está o tempo todo cumprindo a sua promessa, guardando o seu povo, porque aquilo que foi determinado por ele, que viria da semente da mulher, aquele que feriria a cabeça da serpente, haveria ainda de se cumprir. E dessa forma, então, o Senhor está ali preservando o seu povo e anuncia esse amor para com o seu povo. Acontece que muitas vezes, quando esse amor de Deus é declarado, ele não é assim compreendido. Por quê? Porque a declaração do amor do Senhor anuncia aquela que é a característica principal do Senhor, é aquilo que vem de fato da parte do Senhor. Este é um amor daquele que é o Deus triuno, está relacionado com seus atributos. Irmãos, nada pode mudar o amor de Deus, pois Deus é amor em si mesmo e de si mesmo, aquilo que chamamos da sua aceidade divina. O que é a aceidade divina? É o fato de Deus existir e ser o que é de si e si mesmo, sem dependência de qualquer coisa externa a Ele. Deus não é movido por nada e nem sequer pode crescer ou perder em nada. Ou seja,
nada em Deus pode crescer ou diminuir. O seu amor não pode aumentar ou diminuir, porque se alguma mudança vem acontecer no ser de Deus, automaticamente ele deixa de ser esse soberano Deus. Ele deixa de ser o Deus revelado nas Escrituras. E o amor, Deus ser amor, é algo que ele deixa claro para nós. Primeiramente, ele não pode mudar. Veja no capítulo 3, se você ainda está aí com Malaquias aberto, capítulo 3, no verso de número 6, ele já vai dizer: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu não mudo, diz o Senhor, ele é sempre o mesmo. E ele, na sua palavra, revela esse seu amor. Em 1 João, capítulo 4, versos 7 a 8, João vai dizer que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E esse amor é demonstrado ao seu povo. Como eu disse, Deus não pode deixar de amar, pois se assim o fosse, deixaria de ser Deus. Pois Deus não pode sofrer mudança nem para mais nem para menos. Nisto também consiste a sua perfeição. Mas como eu disse, muitas vezes o amor de Deus é questionado. Veja, o povo diz: em que nos tens amado? E a compreensão que nós temos do contexto histórico é que, dentre as promessas que o Senhor havia feito ao seu povo, havia justamente de levantar o trono de Davi, aquele que reinaria novamente sobre o seu povo, um rei, e esse rei governaria com fidelidade, justiça e retidão sobre todo o povo do Senhor, quando haveria de haver paz. Acontece que Jerusalém ainda estava debaixo do governo persa. Não havia ali sobre eles nenhuma hipótese de Jerusalém estar sendo governada por um governo local. Não havia se levantado ainda um que viesse da descendência de Davi para reinar sobre o seu povo, restabelecendo esse tempo no seu povo. Assim, então, o povo começa a questionar. E alguns também anunciam que nesse período havia muita fome, muitas necessidades, muitas perseguições, muitos desafios sobre o povo. Eu não entendo, e alguns também não entendem esta como a realidade para que levasse o povo a questionar sobre, quando diz em que nos tens amado, no sentido do povo estar passando por grandes momentos de lutas e necessidades. Por que eu digo isso? Porque, repara, todas as vezes que você encontra uma cidade que está em expansão, você vai encontrar crescimento, riqueza, trabalho, moradia, muitas coisas. Ou seja, Jerusalém passou por aquele momento de, até mesmo pela carta de Dario dado a Esdras, ir até a cidade de Jerusalém para reconstruir o templo. O próprio império estava investindo em Jerusalém. Havia prosperidade, havia riqueza, havia crescimento, havia desenvolvimento. Segundo, quando você observa aí, nessa segunda parte, que vai do versículo 6 ao versículo de número 9, é dito aqui no verso de número 7, diz: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado, nisto que pensais a mesa do Senhor desprezível, quando trazeis animais cegos para o sacrifício, não é isso mal? Ou seja, o Senhor vai apresentar, e aqui você pode continuar depois lendo, percebe que o Senhor está dizendo: vocês estão trazendo para o holocausto aquilo que eu não determinei. Uma vez que eles tinham feito votos de apresentar aquilo que era o perfeito. Havia nas mãos do povo aquilo que eram animais sadios. Eles faziam votos de dar o sadio, mas entregavam aquilo que não era adequado. Por isso, repara, o momento que o povo vivia, eu entendo ser um momento de grande prosperidade. Não era um momento difícil. Entretanto, havia algo que estava relacionado com o governo, a vinda da promessa do Senhor se cumprindo no reino davídico, sendo restabelecido sobre o povo. E o povo, então, questiona dessa forma esse amor do Senhor. O amor de Deus é questionado, refletindo aqui, então, a insatisfação dos corações.
que levou o povo assim a pecar. Muito do pecado cometido pelo povo foi por causa da insatisfação do seu coração. A insatisfação em si não se percebia-se aqui o ponto do pecado, mas a resposta a essa insatisfação levou o povo a pecar contra o Senhor. É um reflexo desses sofrimentos. Sempre que o povo de Deus se vê em algum momento passando por algo desconfortável, ele questiona onde está o Senhor. Onde está o Senhor? Essa insatisfação, as coisas não estavam como gostariam. A pergunta é, será mesmo que Deus está em nosso meio? Será que o Senhor está conosco? Não foi isso que, de alguma forma, Satanás faz em Gênesis capítulo 3, na presença da mulher, levando-a a pensar que Deus é injusto, porque não a amava de forma verdadeira, porque se a amasse, teria permitido a ela ter, de fato, conhecimento sobre todas as coisas. E ela pensa, se calhar Deus de fato não nos ama, e é enganada. Esta insatisfação e este questionamento a esse amor do Senhor fez com que de fato o povo se voltasse as costas para o Senhor. O Salmo 73, o salmista Asaf, nós vemos a clara apresentação do questionamento do amor de Deus, pois os ímpios prosperam e os justos sofrem. Esta era a visão que o Asaf estava a ter. E quando ele registra a questão do Salmo 23, entretanto, ele de fato percebe a realidade dos ímpios. Mas o ponto é, cabe a nós reconhecer e combater toda a insatisfação e todo esse questionamento que possa vir muitas vezes em nossos corações, porque ele nos leva a distanciar-nos do Senhor. Muitos dos nossos questionamentos nos levam a distanciar-nos do Senhor. E aqui o Senhor, demonstrando o seu amor, ele vai mostrar que esse amor não está relacionado com o fato do povo estar vivendo uma grande prosperidade. Esse amor não está relacionado com o fato do povo estar ali vivendo nas suas casas luxuosas, imaginando já ser ali um novo céu e nova terra. Esse amor está relacionado com aquilo que Deus demonstra na sua ação de eleger um povo para si. Veja, na continuação então ele diz, não foi Esaú, parte B do verso 2, não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Deus ama de forma eletiva, meus irmãos. Eu escolhi a Jacó e aborreci a Esaú, diz o Senhor. Ele diz, por mais que Esaú pudesse se levantar e reedificar a sua cidade, ele diz, eu o rejeitei. Deus é amor e apresenta esse amor na sua eleição. Alguns, inclusive, falam que a eleição é algo fundamental dentro da teologia reformada, presbiteriana. É um dos tópicos da eleição. A eleição é um dos tópicos, mas ainda não é aquela que poderíamos dizer a teologia principal dentro da teologia reformada, dentro daquilo que são os padrões de fé de Westminster também. Deus então elege, primeiramente, não porque ele percebeu e viu aqueles que iriam crer. É importante nós lembrarmos isso. A causa da eleição não está relacionado com uma fé prevista, mas a fé é uma consequência desta eleição. Se você vê em Atos, capítulo de número 3, abra comigo a palavra do Senhor, nesse relato de Lucas, onde claramente nos é apresentada esta verdade. Atos, capítulo de número 13, verso 44 a 48. Diz assim a palavra do Senhor, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé
falando ousadamente disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nulo determinou. Então, eu te constituí para luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Dentro de uma perspectiva judaica, seria impossível a um gentil crer. Seria impossível a um gentil crer no Senhor, se voltar, participar da aliança com o Senhor. Porque esse princípio do povo de Deus, da aliança do Senhor com o seu povo, estava muito na mentalidade dele restrita ao povo judeu, ao povo de Israel, aqueles que vieram das 12 tribos. Entretanto, aqui nós percebemos claramente que esses gentios, povo fora, né, do meio judeu, do judaico, eles passam a ouvir e eles creram, e o texto deixa bem claro para nós, irmãos, creram os que foram destinados para a vida eterna. Assim, nós temos que perceber então que essa eleição do Senhor não é porque Ele previu aqueles que iriam crer. Também não é porque Ele previu em alguém alguma boa obra. Em Efésios capítulo 2, verso 10, nos diz que somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus não poderia ter visto boa obra da parte de ninguém. Por quê? Porque as boas obras que alguém possa vir a realizar são única e exclusivamente obra do próprio Deus na pessoa. Deus preparou para que andássemos nelas. Boas obras são possíveis mediante a transformação regeneradora e obra do Espírito Santo do Senhor. Como poderiam então praticá-las se ainda estavam corações endurecidos, ou seja, por livre vontade, estando ainda debaixo da escravidão do pecado? Ninguém pode realizar boas obras estando ainda debaixo da escravidão do pecado. Logo, Deus não elegeu pelas boas obras. Também não elegeu por sermos obedientes de alguma forma. 1 Pedro 1,2 nos mostra que a obediência, nós viemos para a obediência em Cristo e escolhidos para sermos santos também em Cristo. Deus ama com um amor paciente, irmãos, a todos nós. Esse amor que nos elege também é um amor paciente, imutável e um amor eterno. E em relação a esse amor, a W. Pink vai nos dizer da seguinte maneira: 3 coisas nos ditam nas Escrituras a respeito da natureza de Deus. Primeiro, Deus é Espírito. No grego não há artigo indefinido e dizer Deus é um Espírito é muito questionável, pois o coloca em uma classe de outros. Deus é Espírito no sentido mais elevado, porque Ele é Espírito, Ele é incorpóreo, não tendo nenhuma substância visível. Se Deus tivesse um corpo tangível, Ele não seria onipresente. Se Ele estaria limitado a um lugar, porque Ele é Espírito, Ele enche os céus e a terra. Em segundo lugar, Deus é luz, que é o oposto das trevas. Nas Escrituras, trevas representam pecado, mal, morte, e luz significa santidade, bondade e vida. Deus é luz, significando que Ele é a soma de toda a excelência. E em terceiro lugar, Deus é amor. Não é simplesmente que Deus ama, mas que Ele é o próprio amor. O amor não é meramente um de seus atributos, mas sua principal
natureza. Ou, desculpa, sua própria natureza. Assim diz a W. Pink. Isso, queridos, para que nós possamos perceber que, então, primeiramente, quando Deus questiona ao seu povo acerca da sua adoração, ele começa falando justamente que essa adoração deve ser fiel porque ele ama o seu povo. O seu povo questiona, e esse questionamento vai levá-los a pecar contra o Senhor, porque questionando a esse amor do Senhor, eles se deixam levar por vários pensamentos, e esses pensamentos os conduzem em pecado contra o Senhor. Mas quando o Senhor então aponta que esse amor é um amor eletivo, nós então assim percebemos, e ele de forma clara vai fechar no final do livro, que esse amor eletivo, do amor do Senhor, é um amor que parte do próprio Deus, logo, o amor dos eleitos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando é revelado, irmãos, o pacto das obras, ali em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, e é ali apresentado novamente apresentado o momento em que o homem transgride esse pacto, Gênesis 3, versos 6 e 7, nós vemos a maldição da lei, então, sendo aplicada a Adão. E toda a humanidade nele, representada federativamente, cai com Adão. O Senhor estabelece com Adão, então, o que nós chamamos pacto das obras, né? Que ele de fato deveria de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando dela comesse iria morrer. E uma vez que há essa desobediência, automaticamente toda a humanidade representada em Adão, ela cai. E por natureza todos estão nessa condição de caídos, em Romanos 5,12, fica bem claro isso para nós. Diz o apóstolo Paulo: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E em Adão, então, toda a humanidade está deixada debaixo do pacto na condição de malditos. Está condenada à eterna maldição, pois transgride, quebra o pacto com o Senhor, o Deus eterno. A queda então trouxe, ao ser humano a perda da comunhão com Deus, a escravidão do pecado de Satanás, trouxe todas as maldições do pacto, da lei, que afetam a humanidade no seu interior e tudo à nossa volta. É por isso que, continuamente, você lendo as Escrituras, você vai perceber que o povo de Deus se volta para o Senhor, mas depois cai. E é por isso que, se você olhar para a sua vida com sinceridade, você vai perceber que tantos momentos você se apega ao Senhor e depois cai. Você tem um período de vida de fidelidade ao Senhor, mas depois parece que não consegue manter aquela fidelidade e cai. Isso, de certa forma, nos mostra que toda a humanidade ainda está vivendo em seu coração esse pacto das obras. É como se nós, para de fato vivermos com o Senhor, fôssemos sempre chamados a estarmos obedecendo a Ele em tudo. Mas não é possível, pecamos. E é por isso que o Senhor então estabelece ali aquele que é chamado pacto da graça, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que aponta justamente para essa promessa de um mediador, de um substituto, de um perfeito Deus homem. Esse pacto estabelecido ali com os eleitos em Cristo dá, de certa forma, para nós essa compreensão clara do que Deus está falando para nós quando Ele diz: eu vos tenho amado. Eu vos tenho amado nesta eleição, uma vez que vocês são eleitos em Cristo desde antes da fundação do mundo. E eu vos tenho amado, diz o Senhor, em Cristo, preservando-os nele desde antes da fundação do mundo. Assim Deus nos ama, irmãos, de forma a nos conceder o que dele é o melhor, o seu próprio Filho, que sofre a perda
da comunhão com Ele e recebe toda a ira de Deus como pecador, sendo Ele sem pecado, para que os pecadores eleitos nele pudessem ter vida. Para que nós, então, eleitos no Senhor, pudéssemos ter vidas. Porque nós é que pecamos, nós é que transgredimos, nós é que desobedecemos a lei do Senhor, mas o Senhor diz: eu ainda vos tenho amado, eu não posso, Ele não muda. O Senhor não muda, por isso Ele ainda nos tem amado e nos preserva nesse seu amor, porque é um amor na eleição em Cristo desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Aquele que nós chamamos de pacto da redenção, aquilo estabelecido dentre a Trindade antes de toda a criação. A nossa confissão de fé, inclusive em relação a isso, nos traz uma palavra, né, um esclarecimento da palavra no capítulo de número 3, no capítulo 3, parágrafo 5, quando fala dos decretos eternos do Senhor, diz o seguinte: aquela parte da humanidade que foi predestinada para a vida, Deus, antes da fundação do mundo, de acordo com seu eterno e imutável propósito e segundo o secreto conselho de beneplácito de sua vontade, a escolheu em Cristo para a eterna glória, mediante sua mera e livre graça e amor, sem qualquer previsão de fé ou de boas obras ou de alguma perseverança em ambas, ou de qualquer outra coisa na criatura, como condições ou causas que movesse ele a isto, e tudo para o louvor da sua própria glória. E na pergunta 59 do Catecismo Maior, a pergunta é: quem são feitos participantes da redenção adquirida em Cristo? A resposta é: a redenção é aplicada e eficazmente comunicada a todos aqueles para quem Cristo adquiriu, os quais são nesta vida habilitados pelo Espírito Santo a crer em Cristo conforme o Evangelho. Amados irmãos, com isso que nós podemos perceber e o que a Escritura nos assegura é de que Deus tem nos amado e neste amor tem nos preservado. E não é por qualquer coisa que esteja acontecendo em nosso meio que Deus irá anular o seu amor. Eu e você podemos vir a questionar, mas devemos estar atentos a esse questionamento para não pecar contra o Senhor. Porque muitas vezes o questionamento, como vemos, leva o povo a se distanciar. Deixam de honrar ao Senhor, deixam de servir ao Senhor, fazem escolhas contrárias à palavra do Senhor. Por quê? Porque questionando a Deus por causa daquilo que é o seu momento de vida, aquilo que o servo do Senhor, o filho do Senhor esteja a passar, questionando esse amor, de certa forma, traz a pessoa a fazer escolhas contrárias à vontade do Senhor. Mas o amor do Senhor, ele não muda pelos seus. E nós precisamos de perceber nada mais, nada menos que esse amor do Senhor que permanece está no fato dele ter elegido eu e você em Cristo Jesus para dar-nos esta restauração, esta regeneração, a salvação. É impossível a nós percebermos o tamanho da ira de Deus de forma plena e completa. Mas Cristo, em nosso lugar, percebeu e vivenciou e sentiu. A ira do Senhor sobre Cristo veio de forma plena e perfeita, substituindo-nos. Da mesma forma que nós, como seres humanos, todos estávamos representados em Adão e nele caímos, todos os eleitos estão representados em Cristo e neles viverão. E esta é a principal demonstração do amor de Deus. Cristo Jesus ressuscitado na presença de Deus Pai, à destra de Deus Pai,
aguardando aquele momento que ele virá novamente, para em novo céu e nova terra colocar para habitar o seu povo ressurreto juntamente com ele. Este amor é o amor inabalável da parte do Senhor. Esta é a segurança que nós temos no Senhor. Esta, de fato, é a palavra que o Senhor nos concede, de maneira que, com isso, concluindo, podemos perceber que devemos avaliar continuamente o nosso coração em relação à fidelidade, ao amor, à comunhão, à gratidão no nosso Senhor. E não é porque talvez estejamos a padecer a momentos difíceis que o Senhor nos abandonou. O Senhor nunca abandonará os seus. E não é porque de repente estamos a viver uma fase tão difícil que o Senhor de alguma forma diz: olha, estou distante, como há numa mentalidade católica papista, de que Deus não pode atender todas as pessoas porque Ele está ocupado com um não sei aonde, ocupado com alguém não sei aonde, Ele está ali, não dá para atender toda a gente. Não é esse o nosso Deus, que está no governo de todas as coisas, que está de fato dirigindo e conduzindo toda a sua história. A verdade é que Deus nos assegura em Cristo, nesse amor da eleição apresentado então na cruz de Cristo. Não existe porque Deus não nos ama. Não existe porque Deus não nos ama. Ele ama aos seus, Ele guarda aos seus. Por isso, reconhecendo isso, tenha primeiramente consciência de que se você tem pecado contra o Senhor, arrependa-se, peça perdão ao Senhor. Se você tem em algum momento questionado ao Senhor e esse questionamento tem te feito pensar: eu no domingo não vou ao culto porque não estou cansado e a minha vida está assim, e Deus entende, Deus não vai se importar, acho que Deus não está nem aí para isso. Não se permita de forma alguma. Se em algum momento que você se pegue ali naquela condição, ou no trabalho, ou na família, de ser conduzido de alguma forma e tentado a mentir para se dar bem, não negue ao Senhor por causa de algo que você esteja a passar. Não vire as costas para o Senhor. Lembre-se, o Senhor nos assegura nele. Ele nos tem amado, porque a eleição, estarmos em Cristo, é algo que ninguém pode nos tirar dessa condição. A verdade, irmãos, nem nós mesmos podemos nos tirar da condição de eleitos em Cristo. Nem nós mesmos, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo, de fato, está ligado àquele que é o Deus eterno. Por isso, nem a criatura temporal feita em um período da história pode vir a se desligar do Senhor. Reconheça isso, confesse o seu pecado ao Senhor, peça perdão ao Senhor e creia. E creia. Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que tem sustentado essa igreja, que como Deus que ama, tem permitido que a igreja dele esteja continuamente se reunindo aqui a cada domingo, vivenciando aqui a sua experiência de vida nesta terra, peregrinando sobre todos esses montes a cada tempo, lembrando que é Ele que tem preservado-nos neste lugar. Ele de fato não haverá de nos abandonar. Irmãos, com isso eu digo: creia em Cristo, porque aquele que crê, de fato, verdadeiramente crê, aponta para aquele que está debaixo desse amor do Senhor. Que Deus possa fortalecê-los, que Deus possa consolá-los, que de fato o Espírito Santo de Deus, que transforma o nosso coração, seja lá aquilo que você esteja vivenciando hoje, seja lá as batalhas que você tem enfrentado e que muitas vezes você é tentado a questionar o Senhor e muitas vezes talvez tem pecado contra o Senhor. Que você seja consolado pelo Espírito de Deus, que de fato te assegura
como pertencente a Ele e que Ele é contigo. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar. Ó Senhor nosso Deus, Pai bendito e santo, Cristo, Filho eterno, bendito e santo, Santo Espírito, procedente do Pai e do Filho, bendito e santo, Trindade Santíssima, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nessa manhã nós queremos mais uma vez pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados. Perdoe-nos, Senhor, porque muitas vezes, tentados pelo questionamento e esperando, Senhor Deus, vivermos algo que está fora daquilo que o Senhor disse que nós enfrentaríamos, pois o Senhor disse que nesse mundo teríamos aflições. Nós somos levados a pecar contra o Senhor e fazer escolhas que estão contra a vontade do Senhor. Mas como igreja do Senhor, Senhor Deus, em especial pelos irmãos aqui em Póvoa, que há 4 anos já se reúnem, mas que há mais tempo do que isso aqui vivem, Senhor Deus, tem buscado a fidelidade do Senhor, buscado cumprir, ó Deus, a palavra do Senhor, buscado viver a palavra do Senhor, mas em muitos momentos tem questionado e por isso pecado também contra o Senhor. Tenha misericórdia, Senhor Deus, e fortaleça, de maneira que o Senhor seja glorificado, de tal maneira que a tua igreja dê testemunho do Senhor aqui nessa terra, fazendo com que outros possam conhecer, ó Deus, o Evangelho do Senhor, não apenas falado, mas também percebendo em cada um a alegria, a gratidão, o temor, a fé, de forma com que as pessoas possam nos ver, Senhor Deus, nos momentos de grande sofrimento, de grandes lutas, possam nos ver nesse momento, para que possam perceber que no Senhor a nossa esperança está contida e que nesses momentos nós nos voltamos para Ti, nos voltemos para o Senhor e que assim demos também testemunho de que a nossa confiança está no Senhor e de que essa é a forma, com fidelidade e fé no Senhor, nós enfrentamos todas as coisas. O Senhor nos tem amado, Senhor. O Senhor tem demonstrado esse amor na condução da nossa vida, levando-nos a perseverar até o fim. O Senhor tem nos assegurado esse amor, Senhor Deus, e de forma especial o Senhor demonstrou na cruz. E eu quero nessa manhã, Senhor Deus, juntamente com a tua igreja aqui, suplicar ao Senhor, mais uma vez, misericórdia de nós, tenha piedade de nós, perdoa os nossos pecados e nos fortaleça, Senhor Deus, a cada dia, para que possamos, reconhecendo, Deus, a obra do Senhor, esse amor do Senhor, viver em fé. Que assim seja, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão, nós vamos ficar em pé e vamos juntos louvar ao Senhor. Não, tá bem, tá aqui. Meus irmãos, Deus nos chama numa santa convocação para adorá-lo e temos, durante todo esse tempo aqui, nesta manhã, feito isso, dando graças a Deus pela existência dessa igreja nesse local, dando graças a Deus pelo seu sustento. E Deus nos fala ao coração, edificando a nossa vida, lembrando-nos que somos amados dele, os filhos amados. Em outro sítio da Escritura ele fala que o pai corrige o filho quem ele ama, não é? E aqui vemos também, não é? Deus corrigiu o seu povo, sentenciando o seu próprio povo por amor ao seu povo, não é? Então que saiamos daqui, meus irmãos, uma vida consagrada a este amor de Deus. Nos alegremos no Senhor. Se temos em alguma coisa andado errado, corrijamos a nossa vida. Deus nos ama. Se temos sofrido aqui e ali, lembremos que isso não está fora da ciência, do conhecimento do nosso Deus. Ele nos ama. E até mesmo quando nos aflige,
é por amor a gente. É porque Ele está tratando conosco. Ele nunca deixa de tratar com a gente, como filhos queridos e amados. Então saia daqui uma vida consagrada, volte para o lar, volte para este mundo com essa convicção firme de ser amado, filho amado de Deus, tá bem? Nós cantaremos o hino de número 300. Se você tem o hinário, abra aí no livro o hino 300. Se não, se você tiver o telemóvel aí, faz parte do grupo da igreja, tem o boletim e o hino está impresso lá. Logo após cantarmos esse hino, peço ao pastor Alexandre que encerre com uma palavra de oração e também impetrando a bênção sobre todos nós. Tá bem? Para resgatar a igreja, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi o sangue que verteu. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus milhões partires, tua vida não poupaste. Pois agora que sou tua, não te quero mais perder, e com gratidão servindo, quero só por ti viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus milhões partires, tua vida não poupaste. Eis que eu receber teu jugo e em teus passos caminhar, sei por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus milhões partires, tua vida não poupaste. Eis que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem, Senhor, e sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus milhões partires, tua vida não poupaste. Amém. Oramos, meus irmãos. Oremos. Senhor Deus, leva-nos em paz aos nossos lares. Conceda-nos, Senhor Deus, que possamos dar nesse dia continuidade à guarda do santo dia do Senhor. Leva-nos, ó Deus, nos nossos corações a glorificar ao teu santo e glorioso nome, buscando, meditando na tua palavra. Corrigi-nos e glorificar-nos assim o teu nome. Faça, Senhor, com que possamos de fato vivermos a vida como igreja do Senhor, unidos na fé em Cristo Jesus, nosso Salvador. Faça com que possamos viver, Senhor Deus, em todo o tempo, as piedades, a misericórdia, a longanimidade, a paciência do Senhor para conosco, vivendo esta com os nossos. E use-nos, Senhor Deus, para a tua glória. Leva-nos em paz, Senhor Deus, nós te suplicamos. Suplico ao Senhor, Senhor Deus, por aqueles irmãos que de alguma forma não puderem estar aqui hoje por enfermidade, que o Senhor Deus tenha misericórdia das suas vidas, trazendo também restauração de saúde, os que estão a trabalho, novas oportunidades, para que possam, juntamente com o teu povo, também cultuá-lo em espírito e em verdade.
Senhor Deus, necessidades diversas que o teu povo tem vivenciado, tem necessitado, Senhor Deus, que o Senhor as conhece todas, que o Senhor possa supri-las, que o Senhor possa conduzir o seu povo, Senhor Deus, de forma agradável também, ilícita dentro daquilo que o Senhor pode e nos conceder, desfrutando assim, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem permitido ao teu povo nesse mundo criado pelo Senhor, onde devemos cultivar e guardar. Que assim seja, Senhor, para a tua glória. Em especial, te peço mais uma vez, Senhor Deus, pela igreja do Senhor, os irmãos aqui, que o Senhor possa trazer os eleitos do Senhor, ó Deus, ao meio do teu povo. Que esses, ó Deus, sendo discipulados, sendo instruídos, sejam fortalecidos, e que o Senhor levante, ó Deus, no meio do seu povo, homens, famílias tementes ao Senhor. E que assim, Senhor, também o Senhor possa aqui, Senhor Deus, trazer a organização da igreja, o povo do Senhor, de maneira que assim também, Senhor Deus, percebamos e vemos a fidelidade, o amor do Senhor para com os seus, conduzindo-os, ó Deus, e confirmando a cada dia, ó Deus, a obra do Senhor nesse lugar, de maneira assim, Senhor, que o Senhor possa trazer ao conselho local, futuro conselho local, ó Deus, toda esta capacitação e sabedoria que vem da parte do Senhor, conduzindo, Deus, o trabalho da igreja do Senhor, abençoando o teu povo. Seja, Senhor Deus, com o nosso irmão, pastor José Roberto, ó Deus, que há uns anos trabalha, Senhor Deus, na obra do Senhor, nesse local, juntamente com a nossa irmã Ivone, ó Deus, dando as graças necessárias e renovo, Senhor Deus, necessário a cada dia, Senhor Deus, para a glória do nome do Senhor. E que toda a tua igreja, Senhor Deus, possa não apenas reconhecer esse trabalho, mas também cada dia mais apoiar, e que o Senhor os abençoe em todo o plantio que o Senhor ainda, ó Deus, tem para eles nesse lugar, Senhor, para louvor e glória do teu nome. Nós assim te pedimos, orando agradecidos, suplicando, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, o nosso Rei e Salvador, Deus homem, presente, Senhor Deus, toda a eternidade, e que reine e governa com toda autoridade. Amém. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós. Amém. Amém.